Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, vocês sabem que nas quintas o nosso objetivo é o estudo da apometria. Nós começamos o estudo nesse ano falando a respeito, primeiro, de mediunidade. A razão pela qual nós começamos a falar, aqui no estudo da apometria sobre a mediunidade, é que para trabalhar com a apometria, nós fazemos um uso muito consciente da nossa mediunidade. Então, a gente achou importante para fundamentar, como é que a gente usa, como é que nós somos capazes de trabalharmos com a apometria, explicar sobre mediunidade, para todo mundo ter duas clarezas bastante importantes. Primeiro, aquela questão fisiológica, e segundo, que a mediunidade é um compromisso, quando aflorada, é um compromisso de cada um de nós. Muitos aqui nessa casa acabaram lembrando que isso, assumindo que isso é um compromisso, estudando a apometria e utilizando a mediunidade, então, através da apometria, para beneficiar a si mesmo e ao próximo. Coisa que a gente já comentou na semana passada. Lembram disso? Então eu vou pedir licença àqueles trabalhadores da casa, aquelas pessoas que já estudam apometria há algum tempo. Eu vou pedir licença para a gente falar de uma forma geral sobre a apometria na noite de hoje. Por quê? Porque tem algumas pessoas começando o estudo agora, nesse ano. E essas pessoas vêm porque ficaram curiosas, essas pessoas vêm porque foram orientadas a estudar, se interessaram, mas muitas não sabem, não tem muita clareza sobre o que é apometria. Então, para quem já sabe bem, me ajudem. Vamos tentar esclarecer, dar pelo menos uma visão geral do que é a apometria e para que ela serve. Tudo bem? Não fiquem chateados, a gente sabe que para algumas coisas parece chato, porque a gente está vendo de novo, mas esse momento é importante. Quero lembrar vocês também, para vocês não ficarem se sentindo enjoados de me ver aqui todas as quintas, tá? Porque a gente vai trocar, não fiquem preocupados com isso, tá? Nós vamos variar, é só mais hoje e a partir da semana que vem a gente começa a fazer a troca, tá? Não façam a reclamação. Vai lá, Kika. Bom, me ajudem aí, os trabalhadores. De uma maneira muito didática, se a gente fosse definir o que é apometria, a gente poderia dizer da seguinte maneira: é uma técnica de tratamento espiritual. Concordam comigo? A gente usa para tratamento espiritual. Importante lembrar que ela não é uma técnica exclusiva. Então, para tratamento espiritual, eu vou precisar sempre usar a apometria. Não é verdadeiro. Nós aqui utilizamos para tratamento espiritual a apometria. Outras casas utilizam outros métodos, que também são eficientes. Talvez alguns aqui conheçam bem as chamadas mesas de desobsessão. Qual é a diferença da apometria? Tem várias, Vamos citar de uma maneira bem didática. A diferença entre a apometria e uma mesa de desobsessão. Vai pelo nome. A mesa trata obsessões e a apometria trata também personalidades. Muito bem. Você vê o que é o estudo? Uma pessoa já veterana no estudo, não é? Vou contar para vocês o que ela disse. Ela disse assim: lógico, ela fez bem assim, é óbvio. Uma mesa de desobsessão trata obsessores. E na apometria nós também tratamos obsessores, porém tratamos principalmente as chamadas personalidades, que na verdade são... Quem são as personalidades? Os encarnados, não é verdadeiro? Então essa é uma diferença básica, importantíssima. A gente trata mais, teoricamente, o encarnado, o nosso foco, podendo também, atendendo sem dúvida, os desencarnados. E na mesa de desobsessão, frequentemente o foco ele é o obsessor, o desencarnado. Tudo bem? Dá pra gente pensar em outras diferenças, mas vamos deixar até aí. Então não é exclusivo do tratamento espiritual a apometria, mas é o que nós utilizamos na casa. Outra coisa importante da gente falar é que, embora nós utilizemos a apometria aqui, a apometria não é utilizada somente em centros espíritas. Não é verdadeiro? A gente tem a apometria como uma técnica sendo utilizada também aonde?
Consultórios, que a gente sabe que isso tem acontecido, né? Particulares, nós estamos falando. O que mais? Onde mais? Na Umbanda também, a gente tem relatos de experiência de alguns locais também trabalhando, ou seja, não é exclusividade do centro espírita. Alguns centros é que utilizam essa técnica. Que isso fique claro também, né? Bom, a base da apometria, a gente sempre diz que é o amor. Por que a base é o amor? Ajudem aí. Porque com amor você consegue mais facilmente convencer e fazer com que o espírito ou a personalidade consiga se achar. Ou seja, para acessar aquela pessoa, estamos falando do encarnado, mas também dos desencarnados, nós utilizamos o amor. A gente não manda em ninguém, a gente não fica bravo com ninguém, a gente utiliza o amor. Na forma do diálogo, na forma da compreensão, da orientação, mas a base é o amor. E naturalmente, aqui para nós, pelo menos, a caridade também. Por que a caridade também? Porque eles são orientados, acham o seu caminho, né? Se acalmam. E quando você também doa informações ou faz qualquer tipo de doação com amor, você sempre ajuda alguém. Porque a gente está ajudando, isso que a gente está escutando, essa ajuda, quando a gente está falando em ajuda, pelo menos aqui nessa casa, é uma ajuda oferecida de que jeito? Voluntariamente. Voluntariamente. Cada um que vem aqui é voluntário, importante que a gente lembre. Todos nós, ninguém deve vir contrariado, a gente sempre repete isso, né? Vem porque quer, vem porque se sente bem, vem porque tem esse compromisso e vem para então se doar. Doar o seu tempo, a sua boa vontade, a sua inteligência, o seu conhecimento, vem para se doar. Então, é apenas voluntário. A gente não cobra nada por isso e nem poderia, na nossa concepção. Por isso a gente fala que a base é o amor e a caridade. Passa lá, Kika. Isso eu acho importante a gente saber, ou pelo menos a gente relembrar, até para explicar para as pessoas. Vamos ler juntos? Fatores auxiliares no atendimento com apometria. Quais são fatores importantes da gente explicar para a pessoa que ela deve fazer, ela deve observar para que o atendimento dela ou de algum conhecido dela seja melhor, ocorra de uma melhor maneira? Olha lá, assistir palestras, a gente não recomenda? Quantas palestras são mesmo? 7 palestras, a pessoa vai carimbando, todo mundo sabe disso, né? Para que essas palestras servem? Olha o que está escrito. Reflexão e preparação espiritual para o momento da apometria. Olha o que diz mais. Preparação de quem? Das personalidades e até dos obsessores. Quem trabalha nas mesas sabe que às vezes as personalidades elas não querem o quê? Elas querem dominar a personalidade atual. Exatamente isso. Elas querem dominar a personalidade atual. Então, elas querem conversar conosco? Não. Muitas, às vezes, tem umas coisas que são rebeldes. Vocês têm personalidades rebeldes. Não eu. Então, essas personalidades rebeldes, elas não querem papo, ou querem? Não, é bem isso, elas querem continuar dominando a personalidade atual. Não querem? Não. Para que elas entendam, para que elas estejam mais mansas, mais tranquilas para o momento da apometria, esse tempo é necessário. Então, vir a palestra não é só porque a casa exige, tem uma boa razão. A espiritualidade vai trabalhando com essas personalidades. Quando chega o momento da apometria, elas estão mais tranquilas, elas já começaram a ser preparadas para aquela conversa, para aquele esclarecimento, para aquele entendimento. Isso é importante a gente saber e explicar para as pessoas. E da mesma maneira isso acontece com os obsessores. Nós temos obsessores de vidas passadas? Sei lá, quem sabe, alguns, né? Nós temos, todos nós temos. E eles também às vezes estão bem bravos conosco. Às vezes estão bem bravos. Eles também podem ser separados.
para o momento da apometria, da mesma maneira, aceitarem melhor esse diálogo, esse esclarecimento. Então, assistir às palestras, vir até aqui, nesse ambiente energeticamente preparado, saber que essa pessoa, quando está aqui, já vai sendo desdobrada e está lá no plano espiritual sendo preparada para o atendimento, é importante. A gente tem que saber explicar isso para as pessoas. Não é que a casa exige simplesmente que venha assistir às palestras. Tem uma razão de ser. Outra coisa que a gente pode dizer: direcionar as queixas. Se eu venho procurar apometria, né, eu estou com um problema, é interessante explicar para a pessoa que ela pense um pouquinho a respeito daquela queixa, do seu problema. O que é que ela quer tratar? O que é que ela gostaria? Ela quer obter ajuda para quê? Olha lá, ser objetivo, ter clareza daquilo. Porque às vezes a pessoa não sabe muito bem por que ela veio. Ela quer ajuda, ela não sabe exatamente para quê. E ajuda a gente na mesa quando ela tem mais clareza do que é o problema da queixa dela. Importante explicar isso também. Outra coisa que eu acho importante é controlar a curiosidade. Levanta a mão os trabalhadores das mesas. Me digam se a gente não pega pessoas que fazem apometria por pura curiosidade. Sim ou não? Sim. Isso é uma bobagem. Quantos vocês podem me dizer que nunca viu que cá? Quantos saem daí do atendimento felizes com vocês? Quem não foi princesa? O trabalhador também é curioso. O trabalhador também é curioso, é verdadeiro. A curiosidade não ajuda. Tem gente que quando a gente atende, ela fica prestando atenção, né? Porque a gente está conversando na mesa, não é muito bem porque ela quer entender. Ela está curiosa para saber o que está acontecendo. Os dirigentes de mesa me digam aí, me ajudem. A gente faz um resumo no final, não faz? Para a pessoa? Olha, veio isso, aconteceu isso, esse teu problema tem relação com isso. Um resumo. Quantas pessoas que vêm procurar ajuda e querem saber exatamente o que ela estava falando mesmo? E ali o que era? Não, isso aqui, não, mas não foi isso que ele falou ali. E às vezes distorce o que você está explicando para ela. Falem para mim se isso nunca acontece. Tem que explicar para a pessoa que não me interessam os detalhes. Ela não precisa saber tudo. Nós temos aqui uma amiga que eu me lembro num estudo que a gente tratou a personalidade dela de princesa, assim. Não vou contar quem é. Mas foi tão bonitinho que eu me lembro que ela chegava a colocar a mão assim na coroa. A coisa mais fofa do mundo. Ela descia as escadas, ela fazia até assim, ó. As escadas. Tu lembra? A coisa mais fofa. Não posso contar quem é. Não vou contar quem é. Mas foi bonitinho. Claro que ela não estava curiosa. Rainha, a maioria é tudo bruxa. Mas tem muita gente que fica decepcionada porque não foi a rainha princesa. Como é que eu vim fazer a apometria e você... Mas pensa comigo. Eu venho fazer a apometria, termino a apometria e você me diz: você foi uma bruxa, minha filha. E desdobrada ainda, o que você faz? Ó, caldeirão. Vocês, eu não, né? Eu não. Pois é, se a pessoa fica chateada quando você diz isso, quantas vezes fica chateada? Ela quer ter sido a princesa, né? Mas não é para qualquer um. Então não adianta ter essa curiosidade, é uma bobagem. Tem que entender o contexto. O que é que nessas vivências interessa que a pessoa saiba? Não é verdade? Tem detalhes que não vai fazer a menor diferença. Muito pelo contrário. Às vezes você conta muita informação, os dirigentes me ajudem aí, e a pessoa sai do atendimento e fica naquilo, remoendo aquilo. Muitas vezes, o que foi encaminhado, o que ela faz? Puxa tudo de volta. Então tem que explicar. Não tem necessidade de saber detalhes. Uma bobagem, não precisa. Bom, outra recomendação seria acalmar e organizar os pensamentos e emoções. Trabalhadores, me digam, ajuda ou não? Uma pessoa que vem para o atendimento e está muito nervosa, está muito agitada. Quantas vezes vocês passam por isso? A gente fala para a pessoa e a pessoa não absorve nada. Ela não está ouvindo aquilo que você está falando, né? Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro.
Os pensamentos estão tão agitados, a emoção está tão descontrolada que ela não consegue absorver nada. O nosso papel é também orientar aquela pessoa, não é? A gente não consegue. Então, vai fazer a apometria? Te acalma. Aproveita as palestras para ir fazendo isso, vai mudando a frequência dos pensamentos, começa a pensar em coisas boas. Imagina que bom, eu estou recebendo atendimento hoje, nossa, que coisa importante, né? Já estou sendo ajudada. Então, ir mudando essa frequência de pensamento e as emoções ajuda muito no atendimento. Essas são as recomendações básicas que todos nós podemos passar para as pessoas que procuram atendimento. Passa lá, querida. Vamos falar um pouco das indicações. Por favor, os trabalhadores me ajudem, eu coloquei de uma maneira geral, a gente pode citar outras, tá? Olha lá, coisas bastante comuns. As pessoas procurarem a apometria realmente pode ajudar para quê? Para problemas familiares, aquelas dificuldades de relacionamentos. Estou falando de relacionamentos de quem? Mãe com filho. Irmãos que não conseguem se entender de jeito nenhum. O que mais? Padrasto com filho. Que também não aceita, em hipótese alguma, não é? Tia com sobrinhos. E assim. E da própria pessoa e não se aceitar como é. E às vezes a pessoa que não consegue conviver naquele ambiente. É verdadeiro. Então, o relacionamento familiar para nós, bastante ou não? Nossa, no topo, né? Outros problemas que a gente pode ajudar são problemas físicos. Olha o que está escrito ali. Problemas físicos, contudo, sem resposta com tratamentos no plano físico. O que quer dizer isso? Eu já procuro todas as alternativas do plano físico. A pessoa tem lá uma dor. Eu conto sempre uma história que é minha, então eu posso falar, né? De uma dor de cabeça. Eu fui tratada por enxaqueca desde os 13 anos de idade. Dos 13 aproximadamente acho que uns 25, tomei medicação todas as possíveis. Fiz todos os exames, todos os tratamentos para enxaqueca. Eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu lembro de mencionar para o neurologista assim, a impressão que eu tenho é que alguém passa a mão, veja bem, passa a mão por dentro da minha cabeça e aperta o meu cérebro. Será que isso acontecia? Sim. Certeza. Eu não sei porque eu sou tão boazinha, mas alguém fazia isso comigo. E foi, olha, foram anos. Todos os medicamentos, você pode falar, eu sabia todos. Eu tomava todos. Nada resolvia. Como é que eu resolvi? Tratamento espiritual. O problema era espiritual. Não é que eu negligenciei dizendo, não é do físico, isso é só espiritual. Foi isso que é assim que a gente recomenda aqui no centro? Não. Jamais. Primeiro, até porque nós temos o corpo físico e ele também adoece, pelo amor de Deus, e a gente tem várias terapêuticas para o corpo físico extremamente eficientes. Porém, é muito comum, os trabalhadores podem dizer isso, a pessoa nos procurar com um problema no físico, que ela já tentou tudo e não teve jeito. Não acha nada nos exames, não é verdadeiro? Tenta usar a medicação, tenta fazer intervenções terapêuticas e não resolve. Aí, nessas situações, o tratamento espiritual pode ser realmente de grande valia. É importante dizer, não é qualquer probleminha no corpo físico já é espiritual, também não é isso. Uma unha encravada, alguém pisou no meu pé, certeza. Não é isso, né? É ponderado. Bom, problemas psicológicos diversos a gente acaba atendendo aqui, ou não? Muitos. Trabalhadores, me digam aí, que problemas psicológicos a gente tem muita queixa aqui? Depressão. Muita gente com depressão, muito. O que mais? Ansiedade. Distúrbio de ansiedade. O que mais? Bipolaridade. O que mais? Autoestima baixa. Pânico e assim por diante. A gente tem muito isso. É a mesma coisa. Quer dizer que todo mundo tem problema psicológico ou problemas, distúrbios emocionais. Tem que tratar a parte espiritual aqui com tratamento apométrico? É isso que a gente está dizendo? Não. Muitas vezes, e a gente recomenda isso inclusive na apometria, o que vai resolver? Terapia. A terapia. E muitas vezes o tratamento espiritual é um auxiliar. Ajuda muito.
mas sem a terapia não vai resolver. Também é importante que seja dito, tá? Então, auxilia, mas não vai resolver, na maioria dos casos. Bom, e vícios? Quantas pessoas com diversos vícios vêm procurar ajuda e a gente até pode ajudar? Não é verdadeiro? Nós estamos falando de muitos vícios, vários tipos de vício. Vamos citar alguns? Cigarro, álcool, drogas, né? Outras drogas, a gente está aí falando. Maledicência. Como é que é vício da maledicência? Falar mal dos outros, só enxergar o mal o dia inteiro. Isso é vício ou não? Não é? É verdade. Oh, isso é vício. A pessoa nem se dá conta, ela já está fazendo isso. Está acostumada, só faz isso. Sexo desregrado. A gente tem muitos tipos de vício. A apometria pode ajudar? Veja bem, pode ajudar. Ela não vai resolver. É uma pena, mas a gente não resolve. Apenas ajuda. Se a pessoa não fizer um esforço grande, vai adiantar? Nada que ela fizer. O que mais de indicações? Dificuldades cotidianas diversas, que eu tenho certeza que vocês já passaram por várias situações dessa na mesa. Dificuldade profissional, aquela pessoa não se acerta em lugar nenhum. O trabalho dela não vai para frente. Ela entra num lugar, ela logo briga com alguém. Todo chefe dela é do mesmo jeito. Não acontece muito isso? Nossa, parece que na minha vida nada dá certo. Começo bem, de repente acontece alguma coisa e eu sou mandada embora. Rapidamente, sem fazer nada. Tenta, ela até está fazendo tudo direitinho, mas aquilo não vai para frente. A gente vê bastante isso. A parte profissional e financeira, muitas pessoas vêm procurar. A gente pode ajudar? Pode ajudar, mas em algumas situações, infelizmente, a nossa ajuda vai ser muito mais a de esclarecer que para aquela vivência faz parte do aprendizado dela. Acontece isso? Acontece isso também, tá? E aí Mas eles não aceitam. não, via de regra não. Porque eles não fizeram nada em vidas passadas. Não. Eles não compreendem exatamente isso. Que se agora a dificuldade existe, né? E por mais que ele se esforce, vai ser sempre penoso, difícil, talvez isso seja um dos seus compromissos para essa encarnação. Justamente porque lá nas vidas passadas, essa pessoa talvez tenha esbanjado muito e assim por diante. Não ajudado ninguém. E nessa, ela pode estar só esperando, né, que alguém resolva o problema. Também é verdadeiro. Então a gente pode ajudar, mas principalmente nessas situações, esclarecer, que eu já acho que é uma grande ajuda. Bom, olha uma outra coisa interessante ali, que a apometria pode ajudar, que está indicado. Queixas relacionadas ao desequilíbrio da mediunidade. Eu gostaria até que os trabalhadores pudessem dizer se eles já sentiram isso. Se quiser, eu aponto o dedo e digo quem. Principalmente pessoas com a cabeça baixada, que eu conheço ali na minha frente. Pois é, algumas queixas como insônia, né? O tempo inteiro, quer dizer que isso não acontece comigo, gente. Colegas da mesa. Insônia, mudanças repentinas de humor, aquela pessoa que parece que começa a ver vulto dentro de casa. Quantos vocês já atenderam na mesa com essas queixas? Estou escutando coisa, estou vendo, parece que tem... Já aconteceu? Já aconteceu. A gente vê muito isso acontecer. Quando a pessoa começa a falar queixa, geralmente nós na mesa fazemos o quê? A gente já se olha, já entendeu o problema e já pergunta para a pessoa. Você já ouviu falar sobre mediunidade, né? Mas acontece muito, a pessoa está em desequilíbrio. O que a gente conversou nas quintas passadas, né? Aquela pessoa não sabe o que é mediunidade, não tem controle sobre ela e vai ter sim todos os efeitos, vai estar captando tudo por aí, começa a ter esse desequilíbrio e a gente auxilia, né? Reequilibra e orienta, porque é ela que precisa... O quê? Ela que tem que controlar, o palpite é dela, ela que capta, né? Mas a gente pode auxiliar. A gente pode auxiliar também naquelas pessoas que têm traumas, fobias. Não pode auxiliar? Pode, porque muitas vezes aquele trauma absurdo, uma coisa que ela não consegue se relacionar, ela tem um trauma, ela não consegue passar. Vamos dar o exemplo da Dona Tânia. A Dona Tânia agora está melhor, mas qual é uma das queixas da Dona Tânia? Dirigir, principalmente quando ela dava
Ré no carro. Vocês lembram dessa história? Teve uma vez que começou a dar ré no carro e ela saiu do carro. É verdade. Pois é. Nós estamos rindo porque é nossa amiga, né? E a gente pode rir dos amigos, mas que deve ser uma situação difícil, deve. Não é? Provavelmente, né? Não estamos afirmando que com todo mundo acontece isso, mas esses pavores que a gente tem de alguma coisa, geralmente, né? Pode ter origem na nossa infância dessa vivência, né? Claro que pode, sem dúvida, mas pode ter origem, se a gente não lembra de nada, aonde? Em outras vivências. Por isso que a apometria pode auxiliar, né? Talvez não resolva tudo, mas pode amenizar bastante, e eu também já tive essa experiência. Bom, desencarnes traumáticos. Também a gente ajuda? Quantas vezes os trabalhadores podem me dizer, em situações até de desencarne coletivo, que aconteceram, nós auxiliamos? Vocês lembram disso? Da pessoa estar perdida, não saber nem que tinha desencarnado, e a gente auxiliar essa pessoa. Eu acho isso fantástico, acho isso muito bonito. Muito quando acontecem esses desastres. É verdadeiro. Coletivos, aqui já se quer bastante. O caso da boate. Bastante atendido. O caso da boate, quando a gente teve acidentes, com muita gente. Provavelmente aquele avião que veio agora que ninguém sabe onde está. Pode ser também uma situação dessa. Essas pessoas passam por, pensa, um desencarne muito traumático. Não estamos dizendo que elas não tivessem que passar por isso, essa é uma outra história. Mas que elas merecem, precisam desse auxílio para serem encaminhadas, isso a gente pode fazer também. Muito interessante. E outras queixas. Algum trabalhador, algum dirigente está lembrando aí de alguma outra coisa que queira mencionar? Como outra indicação? Dores persistentes que médicos não acham Isso. uma causa. Aqui atendemos uma moça, ela tinha uma dor persistente em uma das pernas, fez de tudo, procurou N médicos e não tinha solução. Isso que entram lá nos problemas físicos, né, que a gente Quando tinha ela chegou comentado. aqui, foi a apometria, ela tinha sido amarrada num tronco, dentro do moinho, uma cobra entrou e picou a perna dela. E a médium que viu a cena, botou a mão no lugar e na mesma perna que foi picada, na própria perna. E deu o grito, né? E picou. Aí ela disse, é a perna que eu fui picada. Ali nós fomos desensibilizando e aos poucos a dor foi saindo. Meses depois eu encontrei com ela, perguntei assim, foi bom você falar? Nunca mais eu tive. Nem se lembrava, né? Mas a dor está sumindo. Essa é uma situação. Aquela daqueles problemas físicos, né? Tá doendo no corpo dela e não achou uma causa, né? Pelos médicos, enfim. O que eu acho importante falar, Vera, é que às vezes as pessoas vêm fazer apometria porque elas querem ouvir uma coisa da gente, elas querem uma resposta. E às vezes a gente faz a apometria e mesmo a gente tendo a resposta, aquela pessoa não tem permissão de escutar. Ela tem que vivenciar aquilo, mas não tem permissão da gente falar aquilo. Não sei se tu lembra de algum caso, mas assim, vou falar do caso que acontece mais frequentemente, que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem. Desencarne. A gente sabe que a pessoa está em desencarne, só que a gente não pode dizer para aquele parente que está ali, para aquele filho, para aquela mãe, que aquela pessoa está com desencarne preparado. Então, que preparação, quem escutar uma vez de apometria, o que ele serve para desencarnar? Bom, as indicações são muitas. O que acontece no desenrolar dos atendimentos, né? A gente tem uma equipe espiritual para nos auxiliar, a gente nunca trabalha sozinho, a gente já falou disso, e nós aqui, a equipe de terra, como eu costumo chamar. Essa equipe tem que estar tão harmonizada que a gente receba essa orientação do plano espiritual e auxilie dentro do que for possível e permitido. É isso que nós estamos querendo dizer. Então, são muitas as indicações e nós podemos auxiliar de diversas maneiras, de acordo com o merecimento da pessoa, com o que for permitido para aquele momento. Mas, via de regra, as indicações gerais são essas. Passa lá, Kika. Bom, quem é que pode, então, diante de tudo isso, né, de todas essas indicações, fazer a apometria? Só para a gente organizar aí o nosso raciocínio. Preferencialmente a pessoa que possui a queixa. Que tem a queixa e que, como a gente falou, assistiu às palestras, né? A gente já viu que é importante, porque tem gente que vem, começa a dar uma carimbada, né?
Os amigos terminam de carimbar, a pessoa apareceu aqui na casa, nunca, 1, 2 vezes, às vezes chega no momento passe, né, carimba e sai, tem de tudo, não é verdade isso? Então essa pessoa nem foi muito bem preparada. Então, preferencialmente, quem possui problema e que assistiu às palestras, preferencialmente. É claro que se a pessoa não pode vir, a gente pode fazer o que nós chamamos de ponte. O que é ponte? É essa ligação que a gente faz com a pessoa por meio dos nossos pensamentos e sentimentos. Tenho lá, eu quero atender minha mãe. Minha mãe está doente, está com problema. Minha mãe mora lá no Paraná. Ela não pode vir até aqui. Eu explico, olha, eu vou te atender, vai ser bom para ti, procura ficar ligada comigo, faz o evangelho lá, dou umas orientações. E eu passo lá o momento que eu marquei com ela, chega o dia do atendimento, eu estou ali. Eu estou representando ela. E como é que então eles conseguem que ela venha até a mesa? Por meio da nossa ligação. Ligação porque o sentimento por ela é muito forte, eu estou com ela no pensamento. Assim eu posso fazer. Uma recomendação, embora a gente possa fazer a ponte, a gente sabe que em algumas situações isso é necessário, é o único meio, a gente entende isso, não tem problema, a gente orienta para evitar, não é que nunca seja feito, mas evitar fazer a apometria para quem não sabe que você vai fazer e principalmente para quem não quer. Me desculpa, ajudar quem não quer ser ajudado não funciona muito bem. Eu sei que isso aqui cabe exceções, tá? Pelo amor de Deus, cabe exceções. Às vezes é uma situação difícil, no seu trabalho, na sua família e tal, você vai acabar atendendo, para dar uma mão para ela. O que é importante saber é que o auxílio não será o mesmo. Não adianta dizer. A pessoa que quer ajuda, certamente será mais ajudada. Aquela que não, tem umas que vêm bravas, hein? Trabalhadores, me digam. Quantas vezes a pessoa, na verdade, vem pedir ajuda para alguém, a pessoa não queria, e quando ela vem até a mesa, ela ainda briga. Eu não sei porque que me trouxeram aqui. Eu estou muito bem do jeito que eu estou. Fulano é que se incomoda comigo. Às vezes acontece entre mãe e filho, que a mãe quer fazer pelo filho, mas ele tem que passar por aquilo. Não adianta a mãe querer pagar o... Não adianta mesmo. Claro que a gente tem exceções, voltamos a dizer, por favor, mas via de regra não vai funcionar muito bem, tá? Se a pessoa não sabe, principalmente se ela não quer, não funciona muito bem. Passa lá, Kika. Bom, como é que funciona? Para quem não conhece, para quem está começando, vamos dar uma resumida por uma questão até de horário, senão eu passo aqui. A gente fala que nós temos uma mesa apométrica, né? Na apometria a gente faz uma mesa apométrica. O que é essa mesa apométrica? Tem uma pessoa que vai conduzir, vai escutar a queixa, vai conversar com aquela pessoa, né? Vai fazer para ela um resumo do que aconteceu e dar as devidas orientações. É o que a gente vai chamar de dirigente. De toda forma, nessa mesa apométrica, a gente trabalha sempre com pares de médiums, não é assim? Tem sempre um médium de incorporação, que talvez esse nome não seja lá o mais correto, mas ainda eu aceito, né? E tem um médium de doutrinação. Então, um médium faz o quê? Vocês já sabem me dizer isso com palavras bem bonitas. Tem um médium que vai fazer o quê? Espetáculo, espetáculo. Vai captar o campo eletromagnético de quem? De desencarnados ou encarnados. Daquela pessoa que veio procurar ajuda, né? Vai captar o campo eletromagnético dela e outras médiuns vão captar o campo eletromagnético de quem? Dos desencarnados. Se tiver lá o obsessor de vidas passadas atrapalhando, né? Alguém sintonizado para captar também. Então as médiuns de incorporação percebem, né? Escutam, vivenciam algumas situações. Isso só acontece, como é que o encarnado ele aparece ali, ele fala pela boca da médium? Como é que isso acontece? A gente vai dizer que acontece uma dissociação de consciência dessa pessoa, não é isso? Uma parte da consciência dela é que a gente capta. Não é que aquela pessoa, de repente, ela desmaia, né? E a gente começa a transmitir as informações por ela. Não é assim. É uma parte da consciência dela. Na semana que vem, eu recomendo que vocês não faltem. Não sou eu que vou falar. Na semana que vem, nós teremos aqui uma trabalhadora explicando como essa dissociação de consciências acontece. A explicação, a gente sabe, está pautada na
Física quântica. E é isso que a gente vai conversar na semana que vem. Recomendo que vocês venham, que vai ser bem interessante. Bom, a gente consegue fazer essa dissociação de consciência, então, vem parte da consciência da pessoa para a gente conversar e entender o que está acontecendo. Não é assim que funciona? E aí, o que a gente vai fazer, essa consciência, parte da consciência dela, vai revisitar algumas vivências passadas. A médium que captou essa consciência, ela vai vivenciar, ela vai perceber o que aconteceu em uma outra vivência que possa estar interferindo no problema dela de agora, sendo até a origem daquele problema. É isso que acontece numa mesa apométrica. Vem lá um desencarnado e diz, eu tenho raiva dela por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E vem lá uma parte da consciência revivendo situações de vidas passadas que possam estar interferindo na sua vida de agora. É assim que funciona na apometria. Enquanto o médium de doutrinação conversa. Um conversa com o obsessor, outro conversa com a pessoa, aquela parte da consciência dela que está ali. Para que eles possam o quê? A gente conversa para que eles possam entender, a gente quer esclarecer. Então, para que eles possam entender o que está acontecendo. Não é assim? Tanto o obsessor quanto o encarnado. A gente vai explicando, vai mostrando o que está acontecendo, quanto de consequências isso já trouxe para ele, quanto é ruim, principalmente para ele, muito mais do que para o outro. E assim a gente vai explicando, dialogando, até que ele entenda. É somente isso que acontece numa mesa apométrica. Vamos passar. Bom, olha lá o que a gente acabou de dizer. São trazidas então à incorporação essas personalidades. O que são as personalidades mesmo? É aquela que você foi numa outra vida. Nós chamamos na apometria de personalidade. Então isso faz parte da minha consciência, está guardado em mim, né? Hoje eu não sou uma pessoa totalmente nova, sem nada do que eu fui nas outras vivências. De jeito nenhum. Eu sou, a gente costuma dizer, a somatória, um conjunto de todas as minhas experiências. Eu sou hoje fruto daquilo que eu fiz, de bom e de ruim. Então aquilo que eu fui, aquela pessoa que eu fui numa outra vivência, que está guardado em mim, vem captada por uma das médiuns. É isso que a gente vai chamar de personalidade. Então essas personalidades de vivências passadas são vivenciadas ali pelas médiuns. Poderão também ser trazidos, como a gente já falou, os obsessores desencarnados, principalmente aqueles de vidas passadas que estão te cobrando alguma coisa. E a gente também pode trazer os obsessores encarnados, né? Mais carne de pescoço, a gente pode dizer, né? Não é verdade? Que também a gente tem. A gente não tem desafetos encarnados? E eles podem também estar influenciando você. O que a gente faz? Pode trazer parte da consciência deste encarnado em uma das médiuns também, para também esclarecer. Então a gente tem essas três possibilidades. Todos, olha aqui, a gente está dizendo, reforçando o que a gente acabou de falar, para todos eles, personalidade da pessoa que procura ajuda, personalidade de encarnado que esteja interferindo, pode ser até o familiar, e também para os obsessores desencarnados, para todos é sempre feito o esclarecimento, a orientação e o encaminhamento, de acordo com a necessidade de cada um. Pode passar. Vamos dar alguns exemplos? Me ajudem aí. Passa lá, Kika. Dificuldades familiares atuais. Por exemplo, mãe com filho, pai com filho, irmãos, marido, mulher, etc. Dificuldades, então, de se relacionar com as pessoas da família, que é uma queixa comum entre todos nós. Entre todos nós, é uma queixa comum. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai trazer parte da consciência daquela pessoa que tem a queixa, dessa mãe, por exemplo, que tem um problema com o filho, vem lá, uma personalidade dela. Via de regra, a gente também vai trazer quem para a incorporação? O filho, né? Parte da consciência do filho também, em outra médium. E o que a gente vai procurar saber? Será que esses dois, em uma outra vivência, já vieram juntos? Olha, se não for de certeza, né? Já vieram. Talvez não exatamente como mãe e filho. Pode ter sido o oposto, não poderia ser? O
O pai e a filha. Poderia ser ainda mais o quê? Marido e mulher. Pode ser mais o quê? Madrasta com filho. Madrasta com filho. Olha, pode ser enteado? Pode ser? Pode ser irmãos? Pode ser amigos. Só estamos querendo dizer que tenho dificuldade de relacionamento com meu filho. Na vivência de hoje, muito provavelmente nós estivemos juntos em uma outra vivência, em uma condição muito similar, de muita proximidade. E muito provavelmente, naquela condição, a gente não conseguiu se entender. E a gente brigava muito, e a gente discutia. Pode até ter acontecido do quê? A gente ter se matado. Se hoje em dia acontece, não acontece? Filho mata pai. Vocês nunca escutam isso? Acontece. Imagine mais antigamente, né? Nas nossas outras vivências. Todos nós certamente passamos por isso. Então, o que acontece? É importante a gente explicar para as pessoas. Isso está lá no passado, numa outra vivência. Na vivência de hoje, tem horas que eu olho para o meu filho e ele não me fez nada. E de repente me dá uma gana, me dá uma raiva. Ele não fez nada para mim, nada. Mas eu olho para ele, eu tenho vontade de socar a criatura. Isso acontece? E eu me sinto culpada, inclusive, porque eu fico muito brava. E depois eu me dou conta, eu falo, meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Você imagina o sofrimento? Eu não consigo me relacionar com ele direito, fico com raiva dele, porque eu não sei nem porquê, grito, às vezes eu até grito fisicamente. Quando eu me dou por mim, eu falo, meu Deus, por que eu fiz isso? Com o marido, quantas vezes aquela criatura não fez nada e eu fico com uma raiva, tudo que ele faz me incomoda, me incomoda, me incomoda. Pode acontecer isso? A origem desse sentimento tão ruim é de agora? Não. Isso está lá numa vivência passada, mas de repente isso vem à tona. Isso toma conta de mim. É uma coisa quase que irracional. Eu simplesmente sinto. Isso atrapalha minha relação com qualquer pessoa. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer essas personalidades, mostrar para elas que naquela situação eles tiveram oportunidade de se entenderem, não conseguiram e que agora é uma nova vivência e oportunidade. Olha lá o que a gente vai fazer. Mostra tudo isso, faz uma limpeza energética, porque o pensamento e o sentimento produzem energia. Essa energia ainda chega no meu corpo atual, nos meus corpos que eu carrego comigo hoje, e ficam me influenciando o meu pensamento, o meu sentimento. Na mesa, a gente mostra para a pessoa o que aconteceu, para ela entender que ela assumiu a responsabilidade de vir como mãe, como filho, e de passar por cima desses sentimentos ruins e se entender. Deixar prevalecer o amor. Faz uma limpeza energética dessas energias nocivas que influenciam no pensamento. Olha lá esses resquícios. Coloque em esquecimento situações muito complicadas. Porque às vezes, eu e esse meu filho, a gente passou por algumas situações muito feias. A gente se ofendeu muito, a gente se agrediu. E aquela lembrança é muito forte. E quando aquela lembrança vem de um jeito esquisito, vem aquele sentimento ruim. O que a gente faz? Coloca isso em esquecimento. Deixa quietinho até que numa outra vivência ou numa outra situação você esteja mais preparado para se lembrar disso e se perdoar e perdoar o outro. E não ficar com raiva. Então deixa isso meio quietinho. Olha que coisa fantástica que a gente pode fazer. Depois a gente harmoniza. A mim, né, aquela pessoa, aquela mãe e ao filho. Os envolvidos são harmonizados para eles ficarem com sentimentos melhores. E na sequência é feito também o esclarecimento, encaminhamento de obsessores. De repente, a gente está numa situação junto com outras pessoas que já não tem mais o corpo físico e que chegam até a gente agora e ficam alimentando, falando na nossa orelha, alimentando aqueles sentimentos ruins. Não é? É isso mesmo, ele sempre te maltratou, agora está aí nessa pele de criança, mas ele não vale nada. E você vai comprando aquela ideia, Então nós também encaminhamos os obsessores. Olha quanto trabalho é feito no atendimento. Depois de tudo isso, ainda é feito esclarecimento e orientação do encarnado.
Me digam qual é a orientação que a gente dá para essa mãe que procura ajuda. Explica para ela que sem o perdão não vai haver solução. Que ela tem que começar a ver que agora a vida é outra. Que isso tem que ser esquecido. Que a origem desse sentimento tão forte não é de agora, que está lá numa vivência passada, mas que ela precisa perdoar a ele e a si mesma. Ela precisa se perdoar. Ela precisa fazer um esforço. Ela precisa saber que ela pediu, muito provavelmente, essa oportunidade de se entender. Quero ele como meu filho de novo, quero ele perto de mim agora, porque eu vou fazer diferente. Esse é o nosso esclarecimento. Agora, você sabe que elas saem, muitas vezes tem gente que sai da mesa dela, ainda diz assim, pô, mas eu aguentei essa figura a vida inteira, vou ter que aguentar outra vez. Não entende a coisa. E a notícia ruim nessas situações, nessas reclamações é: se esforça agora, faz um esforço agora, a próxima vivência vai voltar, escuta, seja esperta, né? Se tu não tá dando conta agora, olha, você vai pagar em muitas prestações, nem tão suaves assim. Aproveita o momento. A gente tem que esclarecer. É uma oportunidade, muda as atitudes. Se esse sentimento vier, lembra que é de uma outra vivência, sabe? Faz um esforço, respira, pensa numa coisa boa. É isso que a gente orienta. Faz uma leitura, faz o evangelho no lar. Então, nunca a pessoa sai sem orientação. Principalmente em relação às atitudes e o seu comportamento. Passa lá, Kika. Vou fazer mais ligeiro, tá? Ó, na doença física, vou fazer mais rápido, porque senão nós não vamos dar tempo. Na doença física, no caso dessas dores, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ver se por um acaso o que eu tenho de dor hoje, que não passa de jeito nenhum, que não tem explicação no plano físico, não é um resquício energético nos meus corpos mais fluídicos, principalmente no meu corpo astral, no meu perispírito, que estão ali contaminados por conta de uma coisa que eu fiz lá em uma outra vivência. Principalmente de maus tratos que eu tive com o meu corpo físico numa outra vivência ou com o corpo físico de uma outra pessoa. Se eu, por exemplo, maltratei uma pessoa, eu que tive muita dor de cabeça, e prendi essas pessoas pela cabeça. Muito boazinha, né? Eu tinha lá muitos escravos e eu prendi os escravos naquela vivência pela cabeça. Colocava uns instrumentos, sabe? Aqueles que a gente sabe para prender, de ferro assim, e apertava a cabeça deles. Bacana? Legal, né? Quantos morreram naquela situação? Quantos foram extremamente machucados naquela situação? Tudo bem, desencarnei, fui para um lugar muito ruim, demorei naquele lugar, fui socorrida, né? Me preparei para reencarnar de novo e morri de arrependimento. Puxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Nossa, eu não quero isso, me arrependo. Ajudei outras pessoas quando eu estava no plano astral, numa outra vivência, eu até voltei com problema mental, mas nessa eu ainda tenho um resquício energético dessa vivência. E vem na forma de uma enxaqueca. Se por um acaso, uma dessas pessoas que eu maltratei me descobre nessa vivência, essa criatura está desencarnada, mas ela vê que eu estou aqui bela e formosa, o que ela pensa? Ah, é? Agora você está aí? Mas quando você fazia isso com a minha cabeça, você não se importava. Agora está aí pagando de boazinha? Vou bater na sua cabeça da mesma maneira, vou apertar a sua cabeça da mesma maneira. Não pode acontecer, gente? Pode. Então, nós vamos tentar saber o que aconteceu. Será que numa outra vivência foi isso que aconteceu? Eu posso também ter maltratado a minha própria cabeça, com atitudes, com alguma coisa que eu usava, enfim. Importante a pessoa saber que aquele resquício do que ela fez está no seu corpo fluídico. É importante saber disso. O que nós vamos fazer? Limpar o que for possível dessa energia nociva. Muitas vezes a gente consegue de uma forma muito eficiente, outras vezes vai precisar de um tempo, isso sendo expurgado pelo corpo físico, também acontece. A gente faz a limpeza que é possível, olha lá o que a gente faz, harmoniza essa pessoa, esclarece, encaminha e auxilia esses obsessores que estavam me perseguindo, explica para eles o que está no passado, explica que quando ele me persegue, ele é que está sendo prejudicado, porque o que eu mando de energia ruim para o outro, o que acontece?
volta para mim. E ele está cada vez pior. Ele não está ficando mais feliz com a vingança. É importante a gente mostrar isso. Eu posso mostrar para ele também que numa outra vivência ele fez isso comigo, ou fez uma coisa semelhante com outras pessoas. Então ele também não é vítima. Estão entendendo? A gente vai conversar, vai mostrar para essa pessoa a situação real e vai encaminhar para um local melhor do que ficar perto de mim, porque ele também não está feliz perto de mim. Feito isso, olha lá, novamente, esclarecimento e orientação em canal. Fofa, se você queria dominar as pessoas naquela vivência, a tal ponto que você prendia a pessoa pela cabeça, se liga. Faça diferente agora. Aceite que as pessoas são diferentes, né? Seja mais tolerante, não queira impor a sua opinião o tempo inteiro. Algumas das orientações que talvez, né, a gente pudesse dar nessa situação. Sempre a pessoa sai com uma orientação sobre mudança de atitude e comportamento. É importante lembrar disso. Ligeiro. Desequilíbrio da mediunidade. Vou falar mais rápido. Numa situação dessa, a gente faz a mesma coisa. Traz parte da consciência da pessoa ali. Geralmente, quem tem muita dificuldade para assumir o seu compromisso com a mediunidade, por que é? Vocês, trabalhadores, numa vivência passada, ou em várias, o que é que vocês fizeram com a mediunidade de vocês? Ganhar dinheiro. O que mais vocês fizeram? Fizeram bruxaria ou não? Fizeram bruxaria. Fizeram experiência, caldeirão. Fizeram experiência ou não? Fizeram. Vocês. Eu, né? Eu não. Eu sou boazinha demais. Tem a vassoura guardada, né, no quintal. Pois é, todos nós, em algum momento, não é verdade? Usamos mal nossa mediunidade. E nessa vivência, quando a gente começa a despertar a mediunidade, uma parte de nós fica de que jeito? Com medo do quê? De fazer a mesma coisa. Fica tentada a fazer a mesma coisa também. Acontece. Quantos aqui, eu não vou falar de ninguém, de vez em quando, de noite, sai do seu corpício físico e vai fazer uma coisinha? Nós não, Não, né? Só eu. Né? Vai jogar uma cartinha, né? Alguma coisinha assim, só eu. Quantos de nós, né? Acontece, a gente tem algumas histórias dessas, a gente não vai contar para não expor ninguém, né, e tal, mas acontece. Se isso acontece com a gente que já tem um pouco mais de esclarecimento, vocês imaginam uma pessoa que não sabe a respeito da mediunidade? Você já pensou nisso? Então o que nós vamos falar? Olha, isso que você está sentindo, está irritado além do alcance? Você está mudando de humor assim, né? Não é mais bipolar, é tetrapolar, né? Qualquer coisa assim. Essa pessoa que muda, tá te olhando agora, de repente ela vira, ela já tá brava, né? Tá escutando coisa, tá vendo vulto, sabe lá Deus. Essa pessoa entra num lugar e começa a chorar. Não acontece isso? Essa pessoa tá com mediunidade em desequilíbrio. A gente às vezes explica, querido, tu tem que estudar, tu tem que trabalhar com essa mediunidade. Mas ela tem pavor de fazer o que ela já fez. A gente pode voltar nessas situações, né, colocar algumas coisas que ela fez em esquecimento, como a gente costuma fazer, harmonizar e, olha lá, esclarecimento, orientação de novo. Dá uma lidinha aqui. Neste caso da mediunidade, mudar atitudes, comportamentos atuais e principalmente, olha lá, em caixa alta, estudo. Você não harmoniza a sua mediunidade porque você, agora eu quero controlar. Varinha de condão você usou no passado, né? Agora não está mais. Um pozinho mágico não vai rolar dessa vez. Não vai dar. Uma vassoura também não vai dar. Você vai ter que ter disciplina. Não é verdade? Vão ter que estudar, treinar isso e ter disciplina. Por isso que a gente recomenda, você está tendo esses desequilíbrios? Tem que estudar. Não tem outra alternativa. Passou? Vícios. Mesma coisa. Vou ver quem tem tendência a um vício nessa vivência, o que a gente pode dizer? Tu é chegado num cigarro?
Tu é chegado numa bebida? Eu tô falando sério, tá? Muito provavelmente, aquilo que você tem vício não é a tua primeira vivência. Principalmente quando para você é muito difícil resistir. Tem gente que diz assim, mas é uma coisa, porque parece que todo mundo que se aproxima de mim é viciado. Mas eu fujo, mas o que acontece, gente? Por que ela foge e acontece de chegar ali? Atrai a energia dessa pessoa. A gente tem que assumir isso. Essa energia ainda está nela. É importante ela saber. A gente vai trazer essas situações, o que for possível, vai colocar algumas delas em esquecimento, vai fazer a limpeza energética, tudo igual. Harmoniza, vai ter o obsessor perto dela. Quantas pessoas será que ela influenciou para que também fossem viciados numa outra vivência? Será que estão próximos? Estão ali. A gente vai encaminhar, mas a gente vai fazer uma coisa importante. Dá uma lida aqui. Esclarecimento e orientação do encarnado, atitudes não muda, né? E olha lá, escuta isso. Nós vamos lembrar para essa pessoa que ela tem afinidade energética com aquele vício e com as pessoas que o possuem, né? E que ela tem necessidade dessas experiências para conseguir resistir. Tem gente que diz assim, distorce o que o Espiritismo diz e fala, a culpa é mesmo das vidas passadas. Então, nunca escutaram isso? Então, nessa vivência, por isso que eu me drogo. Eu tenho que me drogar, eu tenho que passar por isso. Essa pessoa está distorcendo, ela não entendeu. Ela precisa se aproximar de pessoas que utilizem aquela droga para que ela resista. Ela tem que resistir. A gente pode dizer, depois da apometria vai ser fácil resistir. Podemos dizer isso? Jamais. O dirigente vai dizer, olha, vai ser difícil, vai ser complicado, porém você é capaz. Você veio nessa vivência não para cair, mas para resistir. Reforma íntima. Mas tem uns que ainda conseguem usar mais distorcido ainda. Não, mas eu uso porque eu tenho obsessores que têm a mesma afinidade energética, eu estou usando para os obsessores que estão me solicitando. Isso eu já ouvi mesmo. É uma pessoa não boa. É ele, é o obsessor que uma pessoa boa, está usando para o obsessor. Isso sim é o cúmulo da verdade. Isso sem dúvida nenhuma é. Mas a Michelle tem razão. Você vê, cada um acha justificativa. Esperta, essa pessoa é inteligente, a gente tem que dizer. Vamos falar a verdade. Distorce mesmo. E não é nada disso. Ela está ali para que esses obsessores aprendam com ela. Aprendam o quê? Que também não é bom. Se eu estou resistindo, ele também pode fazer isso. Ele não precisa estar buscando esse tipo de energia tão nociva. Não estou dizendo que seja fácil, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas é o nosso papel. O nosso papel é auxiliar, harmonizar, mas explicar isso para a pessoa quantas vezes necessário for. Ela tem que resistir. Ela está aqui para isso. Bom, desencarne traumático, a gente só vai recolher essa pessoa, harmoniza, faz ela entender que ela desencarnou, que era o momento dela, que está tudo bem, que tem alguém esperando por ela, e encaminha, tá? Olha o horário, pode passar. Estou acabando, gente. Olha lá o que é importante, que ninguém gosta. Considerações finais que a gente faz nos atendimentos. Dirigentes, manifestem-se. A gente faz a pessoa entender que ela não é. Quem é que gosta de escutar, querido? Você não é a vítima. Quantas vezes, dirigentes, você explicou isso para a pessoa e a pessoa te olhou te fuzilando? Nunca aconteceu? Michelle, nunca? Nossa, coisa pouca. Isso é pelo menos uma vez por semana. A gente já quase apanha. Não é assim? A pessoa não quer entender do tipo, olha, o que você está passando agora tem origem no passado por conta do que lá no passado? Das suas atitudes, do seu comportamento, daquilo que você fez no passado. É por isso que você está passando agora. Logo, você não é a vítima, né? Isso a gente tem que deixar claro para todo mundo que procura atendimento. O que mais? Às vezes até a própria situação atual, a pessoa tem que entender que o outro tem o livre-arbítrio. Se até Deus nos deu o livre-arbítrio, ela não pode ceifar do próximo.
Então ela chega lá com uma vítima no sentido de que, poxa, ninguém faz o que eu quero. Mas na verdade ela não está solicitando ou mostrando, ela está exigindo que a pessoa faça aquilo que ela quer. E a gente não está acusando, não é isso? Mas acontece muito, por exemplo, com quem? Uma atitude dessa? Meu pai amado. Mãe e filho acontece muito. Mas ele não faz isso, mas ele age assim. Mas ele precisa disso. Nesse momento, deixa ele quebrar o nariz. Isso não é educativo? Não é educativo? É educativo. Eu não estou dizendo que seja agradável para uma mãe, mas é educativo. Rose, fala para mim se não é assim. E como é? É assim, não tem outra alternativa. E muitas vezes não é o que a pessoa quer escutar. A gente até entende, mas nós não temos alternativa. A gente tem que esclarecer da maneira adequada. O que a gente tem que fazer? Lembrar essa pessoa que a origem dos problemas está nas vivências pretéritas. Mas olha lá que interessante. Porém, a forma como se lida, como se reage às experiências atuais, atrai, agrava e inclusive gera problema. Eu não posso dizer que todas as dificuldades que eu estou passando na vida, a culpa é do que eu fiz no passado. Opa, o que você está fazendo agora está gerando problema para essa vivência e só lamento. Para a próxima, para a próxima, para a próxima. Não acontece isso? Ou será que algum de nós veio nessa vivência para roubar? Faz parte do seu aprendizado roubar? Faz parte do seu aprendizado tirar a vida de alguém? Não, não faz. Faz parte você até ficar com uma vontade, às vezes. Se aquela pessoa já fez muito isso no passado. Mas faz parte, no caso dela, de existir. Se ela fizer isso, claro que ela vai ter consequência para essa vida. E vai ter consequência para as próximas. É importante saber disso, tá? Lembrar, olha uma coisa importante, que todos nós, né, serve para todo mundo, mas para quem está procurando apometria tem que saber, que ela sempre passará por situações semelhantes a que ela já vivenciou, como uma oportunidade de fazer diferente do que ela fez. É a história que a gente falou das relações familiares. Se lá eu me matei com aquele que era meu pai, a gente se aproxima de novo, na condição de integrantes da mesma família, para que nós possamos nos comportar de forma diferente. É importante a pessoa sair da apometria sabendo disso. Se comportar de forma diferente, resistir às tentações, qualquer que seja, e ter novas atitudes. Se antes eu era muito impaciente, agressiva, eu estou tendo a oportunidade de alguém me irritar muito nessa vivência, e eu preciso ficar feliz que aquela pessoa me irrite. Eu sei que é complicado, mas de vez em quando você precisa. Por quê? É sério. Por quê? Ué, se ela me irrita, eu tenho uma oportunidade de dessa vez fazer diferente. De não ser agressiva, de morder a língua, de respirar fundo, de falar, ai meu Deus. E mais ter outra atitude. Eu tenho que até agradecer. Passa lá. Ao lembrar também que algumas situações, algumas doenças não tem jeito, você vai ter que passar. A apometria não vai resolver, ela pode fortalecer para você enfrentar aquilo melhor, mas você tem que passar. Serve inclusive como uma maneira de você resgatar o que você fez, eliminar determinados resquícios energéticos. Aceite isso, isso é importante, tá? Requer a aceitação e resignação. Não adianta só, eu gosto sempre de lembrar disso, não adianta só suportar. Eu lembro disso várias vezes para mim mesma, né? Não adianta eu passar e lá no fundo eu estar passando por aquilo de que jeito? Eu estou passando, mas eu vou falar, hein? Eu não mereço. Lá eu não falo para ninguém, né? Porque a raiva que eu vou falar. Mas lá na minha cabeça, ó, eu passo, mas eu passo pé da vida. Vai adiantar? Gente, eu fico lembrando disso várias vezes. Sorria. Faz, né? O joguinho da Poliana, né? Lembra da Poliana? Faz o joguinho da Poliana, que você tem que ter resignação. Não adianta só passar. Precisa passar e passar bem. Porque senão, só lamento. Você vai repetir. Você vai passar de novo. Então, se é para passar, respira, às vezes é complicado, mas depois não fica com raiva, entende que é para o seu bem, é melhor para todo mundo, sabe?
Lembrar e esclarecer que todos, isso eu também acho importante. A gente tem que terminar a apometria esclarecendo para a pessoa que, coisa que a gente devia anotar para nós, né? Que todo mundo possui habilidades, algumas características, ou seja, condições e amparo. Quando eu digo amparo, é amparo de encarnados e desencarnados, né? Para resistir, suportar as dificuldades. Tem sempre uma pessoa bacana perto de você. Tem sempre alguém que gosta muito de você, que está por perto e que te dá um apoio. Sempre tem. Se você não enxerga, que você está tão carrancudo, azedo e mal-humorado, que você não é capaz de enxergar. Eu estou mentindo? Não. É verdade. Sempre tem. Às vezes você nem está merecendo. Às vezes a gente nem está merecendo, porque aquela pessoa gosta da gente. Já viram isso? Com vocês não acontece. Acontece. Todo mundo tem. Todo mundo pode receber amor, pode receber ajuda. Essa ajuda sempre vai existir, de encarnado e desencarnado. O seu mentor está ali próximo, sempre para te ajudar, mas você não escuta, você não pede. Outra coisa importante, você veio cheio, você tem um, como é que chama, Kika, o cinto do Batman? Aquele cinto de... Vocês lembram dele? Você também tem. Você tem várias habilidades, várias características para que você possa ser uma pessoa muito bacana, para que você possa resistir às dificuldades. Você tem condições para fazer diferente. Nunca esquece disso. A gente tem que dizer para a pessoa que está fazendo apometria exatamente isso. Olha, está complicado, está difícil, mas o que você precisa para suportar e superar a dificuldade está onde? Está em você, querido, não está no outro, não está fora de você. Você gostou, né? Você gostou do símbolo? Mas todo mundo tem habilidades, tem estratégias para lidar com os problemas. É que às vezes a gente fica tão bravo que a gente não percebe as estratégias. A gente não percebe as nossas habilidades boas, as nossas capacidades. Quem é dirigente sabe que às vezes você está dizendo para a pessoa e a pessoa nem se enxerga. Ela nem vê as coisas boas que ela própria tem. É raro isso? Não vê. E o que ela precisa para passar pelo problema está ali. Só que ela não consegue acessar. Não é isso que acontece? Tem que lembrar a pessoa. Passou, concluindo. A apometria, então, não deve ser encarada meramente como uma técnica assistencial. Né? Simplesmente ajuda, resolve o problema. Não é assim. Deve ser encarada como uma técnica para auxílio. Que auxílio? Reequilíbrio energético, encaminhamento de obsessores, a harmonização dessas personalidades. Olha quanta ajuda bacana. Mas principalmente é um recurso valioso para quê? Eu acho que isso tem que estar claro para todos nós que estamos aqui estudando. Um recurso valioso para esclarecimento e orientação sobre a forma de conduzir a vivência atual. A gente diz, olha, presta atenção nisso, procura agir diferente, pensa nisso, muda o pensamento, autorresponsabilização. Eu não posso vir aqui dizer, vim fazer apometria, me chega e resolve para mim. Estou com esse problema. Eu viro as costas, fui atendida aí, ela vai me resolver, ela vai resolver para mim. Não funciona assim. Eu tenho que sair daqui com a responsabilidade de que a mudança é minha, ela só está me ajudando. Não é? Acabou. Não será fácil, mas sempre será possível mudar. Não é assim? Nada muda se você não mudar. Às vezes é complicado, requer muito o quê? Insistência, persistência, disciplina. Não é verdadeiro? Mas você sempre pode atrair pessoas diferentes, situações diferentes. Você sempre pode, você sempre tem essa escolha. Não adianta dizer que não. A apometria, olha que bonito isso. Desculpa, mas é. A apometria não faz o que apenas você pode fazer. Ela orienta um caminho mais fácil, menos sofrido. Eu às vezes gostaria que ela fizesse por mim, mas ela não faz. Eu que vou ter que fazer. Ela só me diz, se você pensar de outro jeito, se você parar de ser assim, vai ser menos sofrido, tá? Serve, portanto, o ajuda-te e o céu te ajudará. Não é assim que funciona?
Alguém? Uma coisa importante para colocar aí, Vera, a gente escuta muito na mesa as pessoas reclamando, mas às vezes elas esquecem que estão na situação de mãe. Às vezes, Vera, uma coisa que a gente tem que colocar na mesa, que é muito comum a gente escutar isso. Às vezes as pessoas esquecem que elas estão na situação de mãe, de filha, de esposa, de marido, né? Assim sucessivamente. E elas querem pegar para elas o resgate que é do próximo. Então elas começam a atrapalhar a evolução delas e a do próximo que está perto. Mas isso é muito comum, porque às vezes a gente tem que saber dosar. Excesso de amor também é obsessão. Assim como excesso de raiva também é obsessão. Claro que tem alguém na vida que você sempre vai ter uma rixa, seja dessa vivência ou de vivências passadas. Porque às vezes a gente tem muito daquela situação, não, mas isso é de vida passada, não é dessa. É dessa. Essa pessoa ela só tinha que passar na minha vida, mas eu criei uma rixa com ela por algum motivo. Às vezes seja por questões emocionais ou até por ganância mesmo. Vamos ser sinceros, às vezes ocorre isso. A gente não pensa, depois de meses, anos ou até de uma situação banal, tu vai parar para pensar. E isso é uma coisa muito comum de acontecer na mesa. Ah, mas eu acho que é assim. Você não tem que achar, a coisa está ocorrendo. Você tem que pensar, você tem que se interiorizar, refletir e pensar o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ajudar, não para interferir. Porque você tem que pensar, você não é a pessoa, o resgate não é teu, você tem que seguir adiante. Esses dias eu escutei uma história muito bonitinha. 2 bebês gêmeos na barriga perguntando para o outro, você acha que existe vida após o nascimento? E ali eles iam discutindo. Então o que ocorre? Às vezes a gente acha assim, não vai, será que tem alguma coisa depois? É normal, todo mundo para pensar. O que é esse depois? E aí a gente fica pensando, não, mas eu vou querer fazer tudo nessa. E às vezes não vou querer fazer nessa que você enfia os pés pelas mãos. Mete os pés pelas mãos. É interferir no livre-arbítrio, né, gente? E às vezes a gente faz isso até por egoísmo, né? Querendo ter o controle de tudo. Tem mais alguma colocação? Tem mais algum trabalhador que queira falar alguma coisa sobre a econometria, que queira auxiliar? Sadi? Pessoal? Então tá bom, gente. Então, um pouco atrasados, tá? Nós vamos encerrar essa parte. Lembrem que na semana que vem a gente vai falar sobre física quântica. Eu acho que vai ser bem interessante para explicar como que é possível a dissociação de consciência, tá? Vamos encerrar essa parte para quem não vai ficar para a segunda, tá? E a gente já arruma as mesas para a prática.